Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem o nosso conteúdo. Obrigado. Relato de hoje: A Vingança Macabra da Bruxa de Passon. Bruxas foram perseguidas por séculos nos anais da humanidade. A origem delas tem sido um grande mistério, envoltos em muitas perguntas que talvez jamais serão elucidadas. A Idade Média foi um dos períodos mais tenebrosos da humanidade. E nesse período, as bruxas foram massacradas e mortas de forma bem cruel, em grandes fogueiras e em plena praça pública. Esses eventos serviam mais para distrair as multidões enfurecidas em busca de melhores condições de vida, numa época em que a maioria eram miseráveis e pobres. Os reis tiranos então procuravam uma forma de desviar a ira de seus povos, e para isso eles usavam de todos os meios, mesmo sendo os mais perversos, envoltos em mentiras que se espalhavam rapidamente. Até mesmo um chá comum naqueles dias, usados para aliviar qualquer dor, era considerado uma grande heresia, e a punição era uma morte certa. Passon era um pequeno vilarejo bem ao sul de um grande reino, e lá haviam muitos moradores que na sua maioria eram de camponesas. Principalmente depois que quase todos os homens do vilarejo saíram para tentar venderem as peles de couro curtidas nos costumes de Passon, que eram de boa qualidade, sempre oferecida aos povos além da grande floresta. Nesse período, então, somente mulheres e crianças permaneciam em Passon, sim, para continuar trabalhando nos muitos costumes, no trato de peles de vários animais. Essa, então, era a rotina do pequeno vilarejo, pois em pouco tempo o inverno chegaria e os curtumes estavam a todo vapor, curtindo mais e mais peles para serem negociadas, assim que os homens voltassem para partirem novamente. Essas peles eram trocadas por muitos suprimentos, e esse era praticamente o sustento do vilarejo. As casas eram todas feitas de madeira, das gigantescas toras retiradas da grande floresta vizinha. Em Passon, tudo que era produzido era para o próprio sustento, a não ser as peles usadas como moeda de troca. Poucas mulheres se aventuravam em atravessar a grande floresta. Somente os homens saíam para as caças, e sempre armados, pois a grande floresta abrigava muitos perigos. Então, Passon tinha suas próprias regras e suas próprias leis, independentes de qualquer ordem de tiranos assassinos. Mas esses tiranos nunca mudam, pois em suas mentes eles só pensavam em reinar, mesmo que fosse às custas de muito sangue. Também haviam povos nativos na gigantesca floresta que travavam grandes batalhas para manterem o seu território, pois o reino do tirano frequentemente mandava destacamentos para dominar os povos que viviam na grande floresta. E aí o banho de sangue era inevitável.
Um dia, um desses destacamentos, acuados pelos bárbaros da floresta, se viram obrigados a se refugiarem em um lugar seguro, depois de desertarem, pois se voltassem ao seu reino e, sem nenhuma explicação plausível, seriam enforcados por abandonarem as outras guarnições. Passon, então, estava bem no caminho desses errantes assassinos, e foi para lá que eles seguiram. Um vilarejo com muitas mulheres e muita bebida para afogar suas mágoas e cicatrizar suas feridas. Em Passon, porém, não haviam prostitutas. As mulheres do pacato vilarejo eram simples camponesas que cuidavam das obrigações dos maridos enquanto eles estavam fora negociando as peles em troca de alimentos antes do rigoroso inverno chegar. Alana e sua filha Margaret estavam assoberbadas com muito trabalho, pois um rigoroso inverno já se avizinhava. Então elas estavam empenhadas em curtir o máximo de peles para serem levadas pelos homens no próximo verão. Naquela manhã, ao menos uns 40 homens chegaram por ali, em meio às cabras e algumas cabanas, ainda com suas chaminés bem ativas para esquentarem mais um dia gelado na vida das camponesas. Os homens eram da pior espécie, renegados, frutos de uma guerra que eles não conseguiram vencer. Um deles que era o mais cruel de todos. Sim, o maldoso Critos. Todos o temiam, tamanha era sua maldade. Juntos, ele e os outros então chegaram em Passon para matarem sua sede, tanto por água como por outros desejos mais proibidos. Alana e Margaret estavam logo na entrada do vilarejo, pois sua cabana era a primeira, em frente a uma grande árvore que os homens de Passon deixaram para simbolizar a conquista e a origem da nova cidade. Dali em diante haviam muitas dessas cabanas, que aos poucos foram despejando suas fumaças no raiar de um dia bem frio. Uma dessas cabanas, então, estranhamente começou a expelir uma nuvem negra de fumaça, vista por todas as outras cabanas, que logo a identificaram. Sim, era a cabana da mulher mais velha do vilarejo, a única curandeira do local, que eles chamavam de Sória, a bruxa. Sória conhecia a fundo todos os mistérios da magia negra, mas que os próprios homens de Passon nunca fizeram questão de saber o que se escondia atrás dos velhos livros que vieram com ela, já que ela conseguia curar todos os males e doenças que porventura assolassem o pequeno vilarejo. Dali em diante haviam muitas dessas cabanas, que aos poucos foram despejando suas fumaças no raiar de um dia bem frio. Uma dessas cabanas então estranhamente começou a expelir uma nuvem negra de fumaça, vista por todas as outras cabanas. Era a cabana da mulher mais velha do vilarejo. Sim, a única curandeira do local, que eles chamavam de Sória. Sória conhecia a fundo todos os mistérios da magia negra, mas que os próprios homens de Passon nunca fizeram questão de saber o que se escondia atrás dos velhos livros que vieram com ela, já que ela conseguia curar todos os males e doenças que porventura assolassem o pequeno vilarejo. Então, praticamente, ela poderia viver ali, desde que não usasse o mal contra o seu próprio povo. Enquanto isso, na primeira cabana, os cruéis homens viram em Alana uma provável líder e não foram nada formais. Alana pediu à sua filha Margaret para que não dissesse nada a respeito de seu pai, que estava fora junto com os outros homens para negociar as peles. Mas eles foram impiedosos, e o próprio Critos então já mostrou suas garras assim que chegou. Alana não abriu a porta da cabana para o maldoso Critos, e isso gerou uma raiva no cruel homem, que em poucos segundos pôs a porta abaixo com vários golpes de machado, acompanhados de uma ira insana em seus olhos. Enquanto alguns renegados ficaram por ali para dar mais um toque de maldade, os outros saíram em busca de mais presas, pois
Haviam mais cabanas e na mente dos maldosos homens mais mulheres e talvez muitas orgias. Enquanto esses homens se dirigiam para as outras cabanas, o maldoso Kritos foi cruel na sua chegada. Alana era uma mulher forte, talhada para uma vida dura, mas Kritos não perdoou e cravou um machado em seu crânio, matando-a de imediato. Já a jovem Margaret era uma jovem muito bela, e é claro que antes de qualquer maldade já planejada em seu coração, ele desfrutaria dos prazeres do seu belo corpo. E assim então ele o fez, abusando por várias noites de Margaret, para em seguida deixá-la aos outros homens que não foram menos cruéis do que ele. Margaret gritava todas as noites em sua própria cabana, que agora, em vez de casa, havia se tornado sua prisão, para ser abusada por homens cruéis e sem piedade. Kritos, então, praticamente se tornou o senhor e dono de Passon, impondo os piores pesadelos às mulheres do pequeno vilarejo, que agora estava sob o seu comando e dos seus cruéis seguidores. Para que as outras mulheres não resistissem aos cruéis homens, ele então pendurou o corpo de Alana, a primeira vítima de sua maldade, na grande árvore. O corpo de Alana estava separado de sua cabeça, que ele deixou bem no pé da árvore, para que as outras vissem do que ele seria capaz. E assim, a maioria das mulheres foram sendo dominadas pelos cruéis assassinos, que barbarizaram por dias e dias. Aquela que não se deitasse com eles acabariam fazendo companhia ao corpo de Alana, naquela gigantesca árvore, que aos poucos foi sendo preenchida com os corpos de mais mulheres e até de algumas crianças, num ritual macabro e monstruoso, praticados por verdadeiros demônios em forma de homens. Margaret, ainda em seu cárcere presa em um pequeno alçapão, estava ali frágil e com muita fome, já que Kritos e seus cruéis aliados praticamente consumiram tudo. Até mesmo algumas barricas de vinho foram esvaziadas por eles, proventos esses que seriam guardados para o rigoroso inverno que chegaria em algumas semanas. Uma noite, depois de beberem muito vinho, Kritos e seus homens estavam tão bêbados que caíram num sono profundo. E foi nesse exato momento que Margaret viu uma grande oportunidade para fugir do seu pequeno cárcere e, em seguida, tentar pedir ajuda na única cabana que os cruéis homens não tiveram a coragem de violar. Sim, a cabana de Sória, a bruxa, já que eles julgavam dar azar matar bruxas. Com fome e sede e bastante debilitada, a bela jovem então saiu furtiva, praticamente nua, em um estado deplorável. Mesmo com fome e muitas dores, Margaret não deixou de ver todos aqueles corpos ali dependurados na grande árvore. Haviam por ali vários corpos, a maioria de mulheres que moravam em Passon. E Alana, sua mãe, que ela só conheceu pelas roupas daquele corpo. Até mesmo as crianças sentiram a ira dos cruéis homens. E aquelas cenas então ficaram ainda com um toque mais macabro quando ela olhou para o pé da gigantesca árvore e viu a cabeça de Alana, sua mãe, juntas com várias outras cabeças. Naquela noite, mesmo com muitas dores e fraca, a jovem jurou vingança por sua mãe, depois de derramar muitas lágrimas. Em seguida, ela desceu a trilha naquela escuridão, passando de cabana em cabana. Haviam por ali homens bêbados, enquanto outras mulheres gritavam por socorro. Porém, Margaret sabia, em seu íntimo, que aqueles gritos eram em vão. Ela mesma havia gritado por várias noites e nada adiantou. A jovem sabia que tinha que se esconder, pois quando o cruel Kritos acordasse de sua bebedeira, ele e seus homens a caçariam como um animal e seu destino seria o mesmo de sua mãe Alana. Mesmo sem o rigoroso inverno ter chegado, o frio ainda era cortante e rigoroso. Haviam várias cabanas e a de Sória, a bruxa, estava mais isolada, com uma fumaça negra expelidas na sua chaminé. E foi para lá que ela se dirigiu em busca de ajuda,
pois essa foi a única cabana que os maldosos homens não violaram. Sória, a bruxa, recebeu a jovem ali naquela noite em um estado deplorável. Assim que Margaret chegou naquela noite, Sória lhe deu comida e água e algumas vestes limpas. Na cabana da bruxa, Margaret notou ali velhos livros, alguns com estranhas caveiras em suas capas. Sória, a bruxa, percebeu a curiosidade da bela jovem e perguntou: "O que fizeram com você e sua mãe foi monstruoso, minha bela jovem. Vejo que você quer vingança. Eles não mexeram comigo, porque me julgaram mais velha do que bruxa. Eles vão procurar por você e vão achá-la. Seremos queimadas vivas, não há o que fazer, pois os homens de Passon só chegarão daqui a semanas." Margaret então disse à velha bruxa que daria sua vida para se vingar daqueles malditos. Sória então abriu um dos velhos livros naquela noite e começou a entoar palavras estranhas que Margaret nunca havia ouvido. Por um momento, ela parou e olhou para todos os lados da cabana, enquanto Margaret olhava já alimentada, observando o rito macabro que a velha bruxa entoava. Depois de alguns minutos, um silêncio pairou no local e Sória, a bruxa, entrou num transe profundo. De repente, tudo na velha cabana começou a tremer e tremer por alguma força maligna invocada por ela. Uma estranha nuvem negra pairou sobre a cabana. Naquela noite, mesmo os cruéis homens não perceberam aquilo tudo, pois estavam muito ocupados, bêbados e praticando suas maldades. Na velha cabana, Margaret então se deparou ali com uma força maligna invocada por Sória, que continuou ali sentada num transe profundo e macabro. Uma sombra cinza extraída dos infernos então começou a flutuar ali em frente à jovem Margaret, na forma de algo que ela nunca conseguia descobrir. A velha bruxa então começou a balbuciar palavras de sua boca como num pesadelo. "Ragu, Ragu, Ragu, queremos vingança. Essa jovem quer vingança. Nos conceda a morte de todos esses malditos." Essas foram as palavras expelidas da boca de Sória, a bruxa. De repente, aquela sombra ergueu algo como se fossem garras que cortaram a jovem Margaret ao meio. E então o sangue começou a jorrar dentro da velha cabana. Aos poucos, alguns homens juntos com gritos começaram a gritar o nome da jovem, que agora estava morta num ritual macabro feito por Sória, a bruxa. Enquanto isso, no interior da cabana de Sória, o sangue de Margaret regava todo o local, e Sória ainda permanecia ali sentada num transe macabro. Critos então foi avisado. Margaret estaria na cabana da velha bruxa, e foi para lá que ele e o restante dos seus homens seguiram em fúria e aos gritos de "Queimem a bruxa!". Critos sempre foi um homem mau, mesmo na época em que servia o seu rei. Naquela noite ele então decidiu: "Vamos queimar todas as cabanas, inclusive a da velha bruxa, e depois iremos embora desse lugar maldito. Matem todas as mulheres, inclusive as crianças." Isso foi o que ele disse quando estava em frente à cabana de Sória para queimá-la. Em poucos minutos, toda a maldita corja que barbarizou e matou mulheres e crianças em Passon estavam prontos, cada um com sua tocha, para dar um toque final, mais uma vez, e incendiar a única cabana que eles temiam. "Queimem, queimem, queimem tudo, queimem a maldita bruxa." De repente, do lado de dentro da cabana, Sória bradava em tom alto: "Ragu, Ragu, venha-nos, venha e nos vingue." A porta da velha cabana então foi arrancada com tanta força e lançada sob Critos e seus homens que nada entenderam. Gritos e mais gritos de socorro foram ouvidos dos cruéis homens que agora pareciam crianças chorando de medo, enquanto uma estranha sombra negra rasgava as gargantas dos homens, regando o solo daquele lugar com muito sangue.
Depois, tudo ficou em silêncio, e no chão algumas tochas ainda queimavam lentamente em mãos inertes e sem vida. Depois de muitas semanas em viagem, então os homens de Passon chegaram com seus cavalos e suas carroças e muitos suprimentos para o rigoroso inverno. As cenas que eles presenciaram foram as piores em sua vida. Lá estava, na gigantesca árvore, haviam muitos corpos pendurados, na sua maioria homens, todos dilacerados de todas as formas. No pé da árvore haviam pelo menos umas 30 cabeças, todas foram decepadas. Um dos homens reconheceu uma das cabeças. Sim, era a do maldoso Critos. As cabanas foram todas queimadas. Apenas uma estava ali de pé. A cabana de Sória, a bruxa, que nunca mais foi vista. Passon ficou por ali e passou a ser considerado um vilarejo fantasma. Todas as pessoas que lá passaram não deixam de perceber os crânios no pé da grande árvore, que lá permaneceram. Viajantes juram ouvir os lamentos de homens e mulheres, sempre que a noite cai no sinistro lugar. Essa, então, é a história da macabra vingança da bruxa de Passon. Boa noite.